Fala aí, caras! Beleza? Esse canal começou há mais ou menos uns 6 meses atrás, no início de 2026, com a seguinte proposta. Eu venho aqui compartilhar com vocês um projeto que eu já tinha muito tempo que eu queria colocar ele em prática, que era aprender, começar a tocar guitarra. Quem acompanha o canal sabe que eu sou professor de música já há muitos anos, há mais ou menos aí uns 25 anos. Eu toco violão, mas a guitarra era um projeto que eu tentei até colocar para funcionar lá na minha juventude. Já cheguei a contar a história dessa passagem aqui no canal. E eu terminei que eu não tive competência na época de colocar isso para funcionar por diversos motivos. Falta de tempo, falta de acesso à informação, que era mais complicada naquela época, e prioridades que eu tinha naquele momento que terminou pegando, demandando mais da minha atenção, e o resultado foi que eu não coloquei o projeto da guitarra para seguir em frente naquela época. Mas como nós temos alguns sonhos, alguns projetos na vida que a gente tem que fazer de tudo para colocar eles para funcionar, e eu já estou aí batendo a casa dos 45 anos, eu pensei, cara, eu tenho que fazer esse projeto da guitarra aparecer, brotar. E assim, surgiram algumas oportunidades, alguns incentivos para que eu colocasse esse projeto para funcionar agora em 2026. Eu dou aula para uma garotada que tem banda, só que é dentro da escola, e aí tem rodízio de músicos, e o nosso guitarrista, ele se formou, foi embora, e a banda ficou sem guitarrista. Então, para justamente cobrir o papel de guitarrista lá na banda, até que a gente encontre alguém à altura, eu comprei a guitarra, estou juntando assim o útil ao agradável. Mas a primeira mensagem que eu quero deixar para você, porque eu sei que boa parte do público aqui do canal é de uma galera mais velha, uma galera aí que tem mais ou menos a minha idade, entre 30 e 50 anos, são os caras que já estão mais ou menos encaminhados aí na vida, cara que já tem suas responsabilidades, seus boletos para pagar, e eu sei que é difícil colocar um projeto desse, de aprender a tocar um instrumento do zero, quando a gente tem uma série de responsabilidades aí da nossa vida civil. A minha ideia é incentivar você, mostrar para você que aprender a tocar um instrumento não é um bicho de 7 cabeças, para você se animar, para você colocar isso aí para funcionar, para, como um colega nosso aí nos comentários falou uns vídeos atrás, né? É para você, cara, não abafar aquela vontade do seu roqueirozinho, né, que você que silenciou ele já há tantos anos. Você tem que dar voz para esse roqueirozinho, você tem que fazer a alegria dele, tem que botar seu projeto de tocar guitarra para funcionar, porque se você não fizer isso, irmão, o arrependimento vem mais cedo ou mais tarde. Então é melhor que não venha o arrependimento. E aí a ideia é trazer uma atualização de como anda eu mesmo e minha Les Paul PLS 260. Né? Todas as minhas percepções que eu tenho nesses primeiros 6 meses com esse instrumento, né? Então eu vou focar só nele, eu não vou focar na questão do estudo do instrumento, uma questão mais pedagógica, é praticamente um review, um pós-review de instrumento musical. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o João, professor de música já há muito tempo, falei aí na introdução, né? E aqui no canal a gente fala de música em geral, falamos de guitarra, falamos de violão, e hoje nós vamos falar do nosso pós-review, pós-compra. Vamos falar dos meus primeiros 6 meses com a LPS 260 da Strindberg. E esse canal é pequeno, então é óbvio que isso aqui não é um vídeo patrocinado, né? É um vídeo muito sincero. A minha ideia aqui é contribuir para o seu estudo da música, seu desenvolvimento musical, beleza? Porque aqui todo mundo é brother. Eu separei essa análise em tópicos. Então, o primeiro tópico é a ergonomia. E, bom, tenho duas coisas para falar. Cara, eu não sei
Normalmente guitarrista é tudo meio afrescalhado, né? Os caras não gostam muito dessa marcação mais acentuada no corpo do instrumento, né? Vamos dizer aqui, essa quina de 90 graus. Como eu sempre toquei violão, isso aqui não me incomoda, para mim é tranquilo. Então, esse aspecto para mim é um instrumento confortável de se tocar. Um outro ponto muito importante é exatamente a ergonomia do braço. E isso aqui eu sou enjoado, né? E no caso da LPS 260, pelo braço ser um braço mais largo e ser um braço mais espesso, ele se assemelha muito a um braço de violão. Assim, e além de largo, ele é um braço mais reto a escala dele. Então lembra muito um violão. A minha adaptação foi muito boa para o braço desse instrumento. Eu lembro que na época que eu fiz as pesquisas que eu estava escolhendo o instrumento, essa é uma característica da guitarra modelo Les Paul. E, quer dizer, a Strindberg, ela manteve essa característica, então é um instrumento confortável para tocar, principalmente, que aí vem a minha opinião bem individual, principalmente se é o cara que está de transição do violão para a guitarra. Um outro ponto que é importante a gente apontar, um ponto que a gente vai apontar é justamente esse acesso às últimas casas. Bom, aí aqui vem mais uma vez a percepção de um cara que toca violão onde isso daqui é fechado, não tem o cutlet, né, aqui esse recorte. Então, para mim, não vem sendo um problema acessar essas posições aqui mais no final da escala, certo? Talvez para um cara que está começando a tocar e ele não tem costume, mas a verdade é que isso aqui a gente se acostuma, tá? Se você gosta do modelo Les Paul, você quer ter uma guitarra no modelo Les Paul e todo o resto tá bacana e aqui tem outros recursos que eu vou apontar mais para frente aqui no vídeo, eu acho, cara, que isso aqui não invalida se você tiver alguma dificuldade a atingir, porque o estudo, o costume com o instrumento resolve isso daqui bem, né? Tem gente que se incomoda com isso aqui, ó. Aí entraria numa outra situação, né? Esse dente, isso aqui tem um nome, cara, é um nome feio pra caramba, mas a modelo 280, a Strindberg 280, ela tem o braço colado, então isso daqui é bem suavizado para justamente o acesso às últimas casas serem mais confortáveis, tá? Mas, mais uma vez aqui eu repito, se com estudo, com costume, você acessa isso daqui sem problemas. O próximo tópico é sobre regulagem, a construção do instrumento e o peso do instrumento. Bom, vamos conversar com o peso, porque guitarras Les Paul, elas são realmente conhecidas por serem guitarras pesadas. E essa daqui não é diferente, mesmo porque essa daqui, a construção dela é em mogno, né? A gente lê lá no vendedor o tal do Mahogany, é o mogno, né? Eu escolhi por ser uma madeira mais densa, mais dura, sabendo que a consequência disso era ter um instrumento mais pesado. Tem cara que chia com isso, que reclama com isso, prefere um instrumento mais leve, mas existem dois pontos aqui. Ponto número um, eu toco muito sentado com a guitarra, né? Vocês já repararam que eu toco muito até utilizando a postura do violão erudito, e para mim está tudo bem. Lá nas minhas aulas, acompanhando a banda dos meus alunos, eu também uso ela muito sentado com ela no colo. Porém, ó, tem aqui a correia, né? Então, às vezes eu preciso tocar em pé, mesmo porque você precisa transitar de um lugar para o outro, você precisa mexer numa coisa ou outra. A correia, claro, ela te dá uma mobilidade maior. Então, sim, é uma guitarra pesada. Eu podia ter pesado essa daqui para te contar, né? Bom, tá aí, consegui tirar uma foto na balança da cozinha. Então ela tem 3.900 e pouco, 3.500, né? Poxa, entre 3,5 e 4 quilos. É um instrumento pesado, é um instrumento pesadinho. Se o cara não tiver costume, se o cara não tiver no shape, a carcaça de grilo pode ser que reclame. E aí, além da questão do peso, vamos para a construção dela. Olha, eu penso o seguinte, instrumento, se a gente quer instrumento melhor, está sempre associado preço, né, custo, com as melhorias. Mas vou ser muito sincero, a construção desse instrumento aqui é muito boa. Cara, a gente tem que pensar que eu, por exemplo, eu acompanho a construção desses instrumentos já há pelo menos
3 décadas. E eu posso dizer com segurança, a coisa tem melhorado muito. A gente, para comprar um instrumento com essa qualidade, né, eu digo qualidade de pintura, qualidade de madeira, de robustez, um instrumento que não fica empenando se der uma chuva lá fora e o ar ficar um pouco mais úmido, são coisas que melhorou muito ultimamente. Então, para mim, a construção desse instrumento é muito boa. A questão estética, né? Esse daqui eu comprei fosco, né? Eu escolhi fosco, escolhi preto. Ah, João, você não enxerga, por que você escolheu preto? Bom, preto é uma cor fácil de entender para quem não enxerga, mas eu estou brincando. Eu conheço cores, cheguei a enxergar um pouco quando era criança, e eu gosto do preto, acho legal o preto traz uma sobriedade, e aquele negócio brilhoso também, eu não curto coisas que brilham, né? Eu pelo menos não curtia aquelas cores com brilho, então eu preferi. E isso influencia na textura também, mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, no geral, a construção dessa guitarra é muito boa. Além disso, eu não sei se é uma questão de padrão de fábrica, né? Mas ela já vem razoavelmente bem regulada. Eu acredito que tem alguma coisa que a gente teria que mexer aqui num ajustes de oitava, principalmente dessas cordas mais graves aqui, mas a altura das cordas é boa, talvez poderia baixar um pouquinho, mas isso aqui é legal se o cara tiver uma ferramenta para medir se está tudo certinho. De qualquer jeito, é confortável ao toque, né? Não é aquele instrumento que a corda parece um varal de roupa pendurado, ela é bem baixinha, bem confortável. Os trastes são acentuados, então não sei se retífica de trastes, isso aqui realmente eu não sei. O resumo dessa questão da regulagem é que não tem me incomodado, para mim tem funcionado muito bem. Se for regular alguma coisa, são sintonias finas e eu imagino que seja muito na questão da afinação, que aí vai terminar recaindo aqui, né, nos ajustes das oitavas, aqui nesses, acho que se chama isso aqui de carrinhos, né, aqui na ponte. Um outro aspecto interessante é essa curvatura que ela tem aqui no tampo, característico da guitarra modelo Les Paul. Ah, e aí sim, as cordas, ficou faltando as cordas. Cara, são cordas boas, acredito que são cordas boas, só que são cordas de um calibre mais grosso. Eu não acredito que isso aqui seja uma corda 0,9, talvez não seja nem uma corda 0,10. É uma cordinha um pouco pesada. Então, se você tem costume com cordas com tensão mais leve, é interessante quando você comprar a sua guitarra, se você for comprar uma dessa, não sei se vai ser padrão, mas aí você já comprar a corda que você tem costume, porque aqui realmente eu fui aprender a dar os primeiros bends aqui, um bend de 1,5 tom, 2 tons, o cara aqui já chia. Sonoridade desse instrumento. Bom, a gente não tem muito o que dizer, né? Ela tem, como é um modelo Les Paul clássico, ela tem aqui os 2 humbuckers. Isso aqui vai dar aquele som mais encorpado. Isso aqui eu entrei numa briga, rapaz. Eu entrava em briga com isso só com guitarrista. Esses dias eu entrei numa briga com meu pai, que meu pai ele teve uma época que ele construiu o equipamento de som. E aí a gente entrou naquela eterna discussão de se a madeira influencia no som da guitarra. E eu falando que não, ele falando que sim, mas no final das contas, pela dúvida, eu imagino que a questão do mogno ser uma madeira mais densa, se for para influenciar, deve influenciar para a gente ter um som mais encorpado, contribuir com a qualidade do som, de um som mais encorpado, mais denso, trabalhando junto com os 2 captadores humbuckers. Além daquela outra vantagem fantástica que não fica aquele chiado de fundo que a gente, por exemplo, tem nos captadores single coil. Bom, isso aí não é tanto problema porque tem gente que gosta daquele chiadinho, tem gente que hoje em dia a gente tem o recurso do noise gate, então não é tanto problema, mas tá aí, né? A gente tem um som mais encorpado e não tem o chiado de fundo. Assim, precisamos fazer um parênteses aqui. Existem 2 coisas que influenciam
sem ser puramente a captação, aquele chiadinho de fundo. Uma coisa é, o instrumento está blindado, não só o instrumento, mas a pedaleira também, e isso você percebe quando você coloca a mão, você meio que aterra o instrumento, aí o chiado sai. A pedaleira, eu tenho uma Tanque G, a carcaça dela é toda em metal, então às vezes eu tirei a mão aqui, se eu colocar a mão na Tanque G também some, porque aterrou todo o circuito. E o outro ponto que também dá chiadinho, aquele chiadinho característico, é quando você coloca uma distorção, onde o ganho da distorção ele fica mais alto, vai dar chiado também, mas isso é característica do instrumento. Eu vou ser sincero, esse negócio de instrumento muito limpinho, para mim não tem graça. Tem que ter uma sujeirinha, tem que ter um chiado, senão as coisas ficam muito esterilizadas, né? Ficam sem graça. E aí agora a gente entra no tópico de setup de estudo, porque muitas vezes a gente quer comprar uma guitarra, vamos dizer que isso aqui é um tópico bônus, né? A gente começa a entender como que é o processo de estudo do instrumento depois que está com o instrumento em mãos. Então vamos lá, como que eu faço para estudar aqui em casa? Aqui eu tenho um sistema razoavelmente fácil de utilizar. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um cabo, né, ele já fica pendurado aqui no braço do sofá, e aí é muito fácil de pegar aqui, ó, e plugar no jack da guitarra. Eu não vou fazer isso agora, né, eu não vou tocar ela. Mas aí existem três situações que eu estudo com ela. Uma é sem plugar em nada. Então é pegar aqui, né, a qualquer momento. Né, sem estar amplificado, coisa que eu não recomendo. Eu faço isso de mau exemplo, porque a guitarra plugada a gente ouve melhor as coisas, né? E a técnica ela fica mal trabalhada se a gente usar o instrumento não amplificado. Existe a situação do fone de ouvido, aí a gente termina caindo no uso da pedaleira, né, de um multi-efeitos. No caso, a Tanque G é a que eu uso e ela tem uma saída para fone de ouvido. Funciona muito bem, mas eu já ouvi isso até de outros músicos, eu também sou desse clube. Eu não gosto de estudar com fone de ouvido, incomoda, é chato, é realmente assim. Você vai estudar à noite, de madrugada, para não incomodar ninguém, aí tudo bem. Mas para ficar usando direto, realmente eu não gosto. E a terceira possibilidade que é justamente amplificar ele. Então eu tenho aqui o cabo, eu tenho uma caixa grandona aqui do meu lado, plugo ela, né? Aqui eu plugo via pedaleira. Eu tenho uma outra ali que eu vou trazer num próximo vídeo a história dessas duas caixas aqui, que são caixas handmade. Né? Eu tenho um outro ali, um valvulado, aquele ali fica à mão também, fácil de ligar. E é o melhor do mundo, né? Você pega e liga e vai ouvir o som da guitarra preenchendo o ambiente. Cara, isso é a melhor sensação que tem. E aí, como nem tudo são flores, vamos aos pontos, entre aspas, tá? Entre aspas, muitas aspas, os pontos negativos, os probleminhas que eu tive, mas todos com soluções nesses primeiros 6 meses com a LPS 260. Questão número 1. A roldana. Deixa eu até tirar aqui para te mostrar melhor. Então vamos lá. Essa roldana aqui da correia, isso aconteceu também com um aluno meu, foi com a roldana daqui de baixo, né? O parafuso soltou. Ele foi ficando frouxo e ele soltou, né? Isso aqui eu resolvi de uma maneira muito simples, você consegue fazer. Então, para mim, não é um impeditivo para você não comprar o instrumento, mesmo porque eu acredito que isso aqui deve dar em qualquer guitarra, principalmente guitarras de entrada. E a solução foi a seguinte. Eu tenho aqui um cemitério de tarraxas, né? Então eu tenho, por exemplo, você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um palito de dente. Isso aqui é um palito de dente bombado. Você vai pegar ele, você vai dar uma gotinha de Tec Bond dentro do buraco do parafuso, porque não adianta reaparafusar, tá? Você parafusar, o buraco já está frouxo, né, já tem folga, então ele vai soltar de novo. Poxa, imagina se isso solta
com a guitarra você tocando, solta do nada e ela bate com o braço no chão, pô, cara, você vai perder um instrumento, né? E também levar isso aqui para um luthier resolver, poxa, o cara vai te cobrar uma grana. A solução você faz aí na sua casa, né? O Uber já vai ficar caro demais do que isso aqui. Então você pega isso daqui, pode ser um palito de dente, pode ser um fiapinho de bambu, né? E aí você dá uma gota de Tec Bond dentro do buraco do parafuso e aí você encaixa ele dentro do buraco do parafuso. Naturalmente você vai cortar o excesso e aí você vem com o parafuso e a parafusa de novo, né? Eu não tenho como fazer isso aqui, mas foi exatamente esse o processo, né? Então olha aqui, ó. Vamos supor que aqui está 100, você vem aqui, encaixa lá dentro do buraquinho do parafuso com uma gotinha de Tec Bond, encaixou, e aí vem com o parafuso, bota rodando o parafuso e a parafusa. Funciona muito bem, ó, tá firme, né? Já tem alguns meses que eu fiz isso. Mais uma vez, eu acredito que isso deve acontecer normalmente com guitarras de entrada, né? Aí eu não sei, não conheço outros instrumentos, mas está aí a solução. Para mim, não invalida a compra do instrumento. Um outro probleminha que eu acredito que não tem nada a ver com a fabricação do instrumento é o mau contato na chave seletora, né? Tanto na chave seletora quanto no jack aqui. Eu acredito que isso aqui deve ser comum em instrumentos de entrada, né? E também, assim, problema em chave seletora pode ser defeito de fabricação, foi mal instalado. No meu caso não foi isso, eu resolvi de uma maneira muito simples. E aí o mau contato, no meu caso, o negócio foi feio, tá? Eu pensei que a coisa eu teria que levar no luthier aí, ele ia me dar uma facada de R$ 300, que era simplesmente a captação da ponte não estava pegando. E aí pesquisei, conversei com o meu pai por telefone, né? Ele é eletrotécnico e ele me deu a ideia, cara, vê a coisa mais simples, pode ser oxidação. E aí como que eu resolvi isso? Isso aqui é um limpa-contato. Então eu peguei, comprei o limpa-contato, isso aqui é barato, tem uns que são muito caros, uns de grife, isso aqui custou para mim R$ 17, né? Eu fiz de dois jeitos, mas eu acho que eu não precisava ter feito. Né? Eu espirrei ele aqui na chave seletora, será que dá para você ver? Ó, vem aqui na chave seletora mesmo, joga. Aí, ó, joga com a beleza. E aí você fica aqui, ó, faz isso algumas vezes. E aí a guitarra começou a funcionar a chave seletora. Eu fiz de um outro jeito também, que eu abri aqui atrás o tampo dele para acessar a chave seletora e joguei lá dentro também. Mas eu acredito que não precisava ter feito isso, só pela frente, né? E também fiz isso aqui no jack, porque isso aqui também dá mau contato, né? Aí você joga e coloca o plug aqui, o P10, né? Faz ele, tira e coloca algumas vezes para poder limpar mecanicamente o contato junto com o limpa-contato. Então foi outra solução, realmente dei sorte que resolveu fácil. E aí, uma sugestão bônus sobre essa questão de oxidação, principalmente eu, né, falei, eu moro perto da praia, e aí a gente usa aqui, a mão transpira, e isso pode atacar as ferragens do instrumento. Algo que eu tenho feito uma vez por semana, principalmente nos domingos, terminou ali o domingo à noite, eu vou arrumar o instrumento para poder dar aula na segunda-feira, eu limpo ela e passo um óleo nas cordas, nas ferragens. E aí, para você não atacar a madeira do seu instrumento, você pode fazer isso. Você pega aqui um papel toalha, você pode pegar um guardanapo, né? Você joga aqui E aqui eu tenho duas opções. Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Ó, famoso óleo Singer, você pode jogar. Cara, é uma gotinha só, tá? Porque se você pesar a mão nisso daqui, sua guitarra vai virar uma lambrecação só. Então, ou óleo Singer, ou talvez uma opção melhor do que o óleo Singer, que é o WD. Isso aqui funciona para tudo, né, cara? É desodorante, você pode botar na salada e pode limpar também a sua guitarra. Então você pega aqui, joga um pouquinho, e aí você passa aqui nas cordas, você pinça ele, não sei se... Deixa eu levantar aqui para ficar mais na frente aí da câmera. Você pinça ele e passa ele na corda toda, ó. Pinça a corda e passa, né?
Essa é uma limpeza mais rotineira, você faz isso uma vez por semana para poder preservar as cordas do instrumento. Você pode passar isso na ferragem, né? Nas ferragens aqui na ponte, no tail tip, é tail tip isso aqui é o nome disso? Essa peça daqui de trás. Mas o correto mesmo é quando você estiver trocando cordas, aí você dá uma geralzona na limpeza, mas isso não acontece com frequência, então passar isso aqui já adianta bastante. As cordinhas elas vão sobreviver por mais tempo, a oxidação não ataca as outras ferragens, né? Lembre-se sempre de passar aqui de baixo, ó, porque aqui a gente não passa de baixo e a oxidação pega, né? Eu já troquei corda de guitarra de aluno meu que embaixo ali fica oxidado. E ainda sobre essa questão da fabricação, as tarraxas. São tarraxas de fábrica da Strindberg, mas são tarraxas de entrada, de uma guitarra de entrada. Então elas têm a famosa folga. Se o cara já é macaco velho, essas folgas elas não são tão problemáticas assim, né? O cara vai se habituando a usar ela. Mas a verdade é que se você vai atingindo um nível de performance e vai atingindo uma frequência de tocar, de se apresentar, essas tarraxas elas podem te criando um certo sentimento de revolta, porque elas não seguram muito bem a afinação, né? Mais uma vez, se você já é um cara mais veaco, você não vai ver isso como um problema, você consegue levar isso por mais tempo. Mas, realmente, elas não seguram tão bem a afinação e elas têm essa folguinha, quer dizer, afinar, o cara tem que ter um pouco mais de atenção. Sobre a afinação, é claro, tem que ter sempre um afinador, nesse caso, e sempre conferindo. Antes de tocar, você vai tocar, você confere. Né? Se você tem aqueles afinadores que prendem aqui, ó, né, prende na madeira, ótimo, maravilha, sempre conferindo. Igual o camarada que é hipertenso, sempre está olhando o medidor de pressão, você vai medir, conferindo a afinação do instrumento. Tem penaleira, que é isso também, e ali no meio do show, no meio da apresentação, você consegue conferir entre uma música e outra. Agora vem um detalhe, né? Muitas vezes o instrumento desafina e não é culpa do instrumento, né? Não sei se seu professor de música já te disse isso, mas, por exemplo, mudança de temperatura brusca desafina o instrumento, desafina todos. Guitarra, violão, piano, mudança de temperatura e mudança de umidade. Então, às vezes a gente coloca a culpa no instrumento, coloca a culpa nas tarraxas e pode ser que seja uma questão mais ambiental. E aí fechamos com o tópico custo-benefício. E aí, valeu a pena comprar a LPS 260? Né? Valeu a pena comprar uma guitarra de entrada da Strindberg? E eu digo que sim, mesmo com esses pequenos probleminhas, né, de soltar a rodana, a questão do mau contato aqui na chave, ou no jack, ou às vezes nos potenciômetros, a folga aqui das tarraxas. Cara, eu acho que isso tudo é característica de guitarra de entrada, instrumento de entrada. Isso acontece no caso dos maus contatos. Poxa, o instrumento fica parado às vezes na fábrica, fica parado na loja há muito tempo, ou você mora aí na beira do mar, né, a questão da maresia, e essas coisas acontecem mesmo. Então, eu não atribuo a fabricação do instrumento. No final das contas, se fosse para comprar essa guitarra aqui hoje, eu compraria ela de novo. E assim, vamos focar agora na questão do custo. Poxa, eu poderia ter feito esse projeto mais barato, tá? Essa é a verdade. Eu poderia ter comprado um outro modelo da Strindberg, por exemplo. As Stratocaster da Strindberg, elas estão normalmente abaixo de R$1.000. Eu poderia ter comprado aquela Janine 102, né, 101, 102, que também são guitarras que elas tendem a gente encontra elas, né, em valores abaixo de R$1.000. A Tajima também tem guitarras abaixo de R$1.000 e todas guitarras com construção muito boa. Nunca peguei elas na mão, mas eu conheço gente que tem e que fala bem. São guitarras de entrada também, mas são guitarras bem construídas. É aquilo que eu falei. Nos últimos anos, 10, 15 anos, a construção desses instrumentos de entrada melhorou muito.
Então a gente consegue comprar um instrumento bacana, desembolsando, eu não vou falar desembolsando pouco dinheiro, porque não é, né? Tá difícil arrumar R$ 10 por aí, mas a gente consegue botar o projeto em prática sem desembolsar lá uma fortuna de R$ 5.000, por exemplo. A gente consegue botar o projeto da guitarra para funcionar, às vezes com a metade disso ou com um terço disso. E aí sim, né, outras características dela que me pesaram para eu escolher ela, voltando à pintura dela, que é a pintura fosca, e isso reflete na impressão tátil da guitarra, porque não fica aquele negócio agarrando, estranho que a pintura brilhosa tem. É como se a gente estivesse realmente pegando na madeira sem ter um verniz ou uma tinta ali no meio. Então isso daqui é bem agradável para mim, principalmente quando a mão transpira, né? Eu fiz até um negócio aqui, ó, como eu não vejo as marcações que tem das casas, eu botei um durex aqui, mas tá me atrapalhando mais do que ajudando. Bom, resumo, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu tenho ideia de chegar daqui mais 6 meses, vou fechar um ano com essa guitarra e fazer um vídeo de um ano com a LPS 260. Penso em até lá, talvez levar num luthier, para ele realmente ver se precisa de alguma regulagem para ela ficar bacana, para a gente conseguir botar ela para tocar na sua melhor performance. Então, se você tem vontade de comprar uma guitarra, cara, eu acho que você vai bem se você comprar essa menina aqui da Strindberg. Eu trago lá no primeiro vídeo do canal todo o meu raciocínio por que eu comprei ela, porque eu faço um comparativo com as suas irmãs, né? A LPS 200, a 230 e a 280. Por que eu decidi essa daqui especificamente? E se você curtiu o vídeo, se você achou legal a minha fala, que eu não falei muito, a verdade é que eu falo demais, mas eu já resolvi isso, eu assumo mesmo e vou continuar falando pra caramba aqui. Se inscreva no canal, cara, me ajuda, o canal cresce, o canal fica bacana, fica bonito, e eu continuo trazendo vídeos bacanas para você, né? Vídeo que não tem conflito de interesse, não é enviesado, não estou contando mentira, porque o meu maior objetivo é ajudar você a botar o seu sonho para tocar um instrumento em prática, para o seu roqueirozinho interior ficar feliz da vida, irmão. Beleza? Então combinamos assim. Se inscreva no canal para você continuar me acompanhando e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.